Está entrando mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui. Então vamos lá. Um outro texto muito interessante. Muitos pregadores já falaram, eu já ouvi, já assisti a respeito do maná, né? Maná, alegando que o maná é o pão que desceu do céu. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar isso. Inclusive, pessoas dizendo que o maná tipifica Jesus Cristo. Vamos ver se realmente o maná ele era o pão que desceu do céu. Vamos ver se eu posso comparar o maná com a pessoa de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 31 ao 33. Muitas pessoas, quando lerem isso com atenção, vão falar assim: meu Deus, eu estava errado? Me ensinaram errado? Então vamos ler? João, capítulo 6, 31 a 33, diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus estava falando dele, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Observa, o próprio Jesus disse ali para os fariseus questionaram: nossos pais comeram maná no deserto, porque está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus repreende: olha, não, Moisés não vos deu o pão do céu. Então, tiramos essa dúvida, o maná não é o pão que desceu do céu. Na verdade, o que significa o nome maná? O nome maná significa, o que é isso? Então, quando aquilo começou, quando os hebreus eles acordaram de manhã e viram aquele orvalho, eles começaram a perguntar: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso em hebraico é maná. Agora, nós podemos comparar o maná com Jesus? Eu posso falar que o maná é um tipo de Jesus? Agora eu quero deixar uma coisa clara para vocês. O único maná que pode ser comparado com Jesus é o que ficou dentro da Arca da Aliança. Então o povo tirou uma porção, colocou dentro da Arca da Aliança, aquele ali não apodreceu, aquele ali tipifica Jesus. Mas o que o povo comeu, não, ele não é o pão que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus, ele afirma. Lá em João ainda, continuando, capítulo 6, do versículo 48 ao 51, nós vamos encontrar assim: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, olha só, não podemos dizer que o maná ele é tipo de Jesus, o maná que os hebreus comeram. Por quê? Porque se eles guardassem para o outro dia, o maná apodrecia. A podridão tipifica o pecado. Jesus não possui pecado. E o próprio Senhor Jesus está dizendo que o pão verdadeiro, o maná, é ele. E aquele que foi comido no deserto não pode ser tipificado, porque eles comeram e morreram. Já Jesus, se você tiver Jesus, você tem vida. Então, o maná não é o pão que desceu do céu e também não pode ser comparado tipologicamente com a figura do Senhor Jesus. Agora vamos ver Elias. Elias foi elevado aos céus em uma carruagem de fogo? Eu também já ouvi muitas pessoas dizendo que sim, mas vamos ver isso direitinho dentro da palavra de Deus? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Lá está escrito assim: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Os carros de fogo existiam ali sim, mas eles
serviram para separar Elias de Eliseu. E aí Elias foi elevado aos céus, não numa carruagem de fogo, e sim num redemoinho. Tudo bem? Então você vê que existem coisas que nós podemos até pensar, mas por que isso é relevante? É relevante para te mostrar que você precisa de estudar. Porque se você não sabe disso, você vai continuar falando uma mentira, pregando uma mentira, pregando que Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. E isso não é uma verdade. Uma outra situação muito questionável, né? Jacó, a história de Jacó que todos conhecem. Jacó era trapaceiro. Muitas pessoas dizem que Jacó era trapaceiro, que Jacó enganou seu irmão, que Jacó enganou seu pai, aquela coisa toda. Vamos tirar a dúvida a respeito disso. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31 ao versículo 33. Vamos ver o que aconteceu ali entre Jacó e Esaú. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então olha, foi um negócio, foi uma compra e venda. Jacó não roubou a primogenitura de Esaú, Jacó comprou. Mas isso já era uma promessa. A mãe dos dois já sabia disso. Por quê? Se você voltar lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, você vai encontrar o seguinte texto. E o Senhor lhe disse à mãe: duas nações há no seu ventre, e dois povos se divirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro. Observa, e o maior servirá o menor. Já era uma profecia. A mãe de Jacó e de Esaú já sabia que Jacó iria ser maior do que Esaú, apesar de Esaú ter nascido primeiro, ter o direito da primogenitura. Por isso que a mãe de Jacó consentiu, ela preparou o terreno todinho para que Jacó então pudesse ir ao pai e o pai abençoá-lo. Depois nós vamos observar também o porquê, o significado do nome Jacó. Muitas pessoas dizem que Jacó significa trapaceiro, ladrão, e colocam um monte de adjetivos pejorativos para Jacó. Mas a própria Bíblia diz o significado do nome Jacó. Vamos lá? Gênesis 25, 26. Está escrito assim: e depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, o nome Jacó foi porque ele saiu agarrado ao calcanhar. Então, o nome Jacó em hebraico é Yaakov, significa calcanhar. Esse é o verdadeiro significado do nome Jacó, calcanhar. Não tem nada a ver com trapaceiro. Tanto é que Deus preservou o nome de Jacó em todo o resto da Bíblia. Até hoje, quando se menciona, olha, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se Jacó significasse realmente trapaceiro, Deus jamais iria contribuir para que se perpetuasse esse nome. Vamos lá. No dicionário Strong, Jacó, lá na referência 03290, o significado de Jacó: aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Às vezes, você pode achar que esse nome suplantador significa trapaceiro. Não. Suplantador é alguém que cumpre uma missão com muita dificuldade, com rejeição. Esse é o verdadeiro significado da palavra suplantador. Então o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, alguém que cumpre uma missão com muita dificuldade, com rejeição. Tudo bem? Agora nós vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 7, nós vamos ver então quantos animais de cada espécie Noé colocou dentro da arca. Eu já também vi muitas pessoas dizer que foi um casal de cada, né? Porque entraram de dois em dois, mas nós vamos ter uma surpresa. Vamos lá? Gênesis capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Ou seja, os animais limpos
limpos, 7 casais entraram de cada. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Então vamos lá? Dos animais limpos entraram na arca 7 casais. E dos animais não limpos, apenas um casal, um macho e uma fêmea. Então hoje você já tem como pregar de uma forma diferente, né? Você já sabe então que não foram apenas 2 de 2, né? Foram 7 casais limpos e um casal impuro. Tudo bem? Agora nós vamos falar a respeito dos dons espirituais, o exercício dos dons espirituais. Nós vamos olhar que a Bíblia ela relata em 3 textos quantos e quais são os dons que o Espírito Santo ele presenteia a cada um de acordo com o que ele deseja. Nós vamos primeiro para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, e nós vamos encontrar ali 9 dons espirituais. Lá está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, é o primeiro. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, o segundo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, o terceiro. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilha. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espírito. E a outro, variedade de língua. E a outra, interpretação de línguas. Então nós temos aí 9 dons espirituais que o Espírito Santo reparte de acordo com a vontade dele. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Mas existem mais. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, e nós vamos encontrar lá também outros dons espirituais. Lá está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Primeiro dom aí, profecia. Se é ministério, seja em ministrar. Segundo dom, dom de ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Terceiro dom, dom de ensinar. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Quarto dom. O que reparte, faça-o com liberalidade, o dom de repartir. O que preside, com cuidado, o dom de presidir. O que exercita misericórdia, com alegria. Nós temos então mais 7 dons espirituais. Vamos agora para Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Nós vamos encontrar ali mais 5 dons espirituais que nós chamamos de dons ministeriais. Lá está escrito assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós observamos que existe 9 dons em Coríntios, 7 em Romanos e 5 em Efésios. Porque existem pessoas que acham que só existe 9, aqueles que estão em Coríntios. Então eu quero esclarecer para você que além desses, existem outros. E o Espírito Santo ele pode distribuir outros e outros e outros que não estão ainda relatados na Bíblia. Isso é de acordo com a economia de Deus. Tudo bem? A rosa de Saron, além de pregações, existem até louvores, dizendo que Jesus, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron. Será que eu posso usar a rosa de Saron para tipificar a pessoa de Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2, e vamos ler. Cantares está escrito assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E agora ele faz uma comparação, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Então olha só, ele fala, eu sou a rosa, o lírio. Então ele compara, ele fala que a rosa e o lírio é a mesma coisa. Eu sou a rosa de Saron, o lírio do vale.
E lá embaixo ele fala, ó, qual é o lírio entre os espinhos? Então ele compara o lírio e também a rosa com uma amiga, uma filha. Então não pode ser Jesus. Não pode ser Jesus, porque Jesus é homem. Então o que vem a ser? Então nós temos a seguinte situação. A rosa de Saron, ela é tipo da igreja, que é a esposa. Se você pegar o livro de Cantares, o capítulo 1 e o 2, é um diálogo entre a esposa e o esposo. E nesse diálogo, então, a esposa fala, eu sou a rosa de Saron, o lírio do vale. E aí o esposo fala, qual o lírio entre os espinhos? Tal é minha amiga entre as filhas. Então nós podemos entender que a rosa de Saron, ela é tipo da igreja fiel, a esposa do Cordeiro. Ela não tipifica Jesus. Jesus é homem, a rosa de Saron aqui está sendo comparada a uma amiga, a uma filha. Tudo bem? Isso é o que nós queríamos mostrar para vocês. Tudo o que está escrito na Bíblia, ela provém realmente de Deus. Qual é a necessidade, então, que nós temos de estudar a Bíblia? É o que nós acabamos de mostrar para todos vocês. Eu creio que a partir de agora, todos podem fazer um bom uso desse material e aguardar as próximas aulas. Eu quero agradecer a presença de todos que participaram conosco nessa sala de aula virtual e até a próxima aula. Um abraço a todos. Você acabou de assistir mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui.